Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Igor Loureiro, de Administração, e eu estou aqui junto com vocês para comentar aqui pela Degrau Cultural o edital do concurso do Colégio Pedro II. Todo mundo já sabe que o edital foi publicado, se eu não me engano, na semana passada, no finalzinho da semana passada, na sexta-feira, e eu estou aqui para poder dar as principais dicas sobre este concurso, que realmente é uma ótima oportunidade que todos vocês terão pela frente. Eu tenho certeza que vocês irão aproveitar. Bom, esse concurso do Colégio Pedro II, já tivemos uma alteração importante em relação à realização do último concurso. Afinal, você vai lembrar que no Colégio Pedro II, o último concurso foi promovido por uma banca que acabou sendo uma problemática muito grande, principalmente candidatos insatisfeitos na maneira como as questões foram elaboradas, porque houve um certo questionamento acerca de plágio em relação às questões que foram colocadas, de repente alguns indícios de cartas marcadas e tal. Então, para poder promover principalmente a igualdade de condições entre os participantes, a questão da transparência, da ética e de assumir um compromisso que um órgão público possui de contar com pessoas e oferecer essa oportunidade da mesma maneira para quem quiser, né, se candidatar a esta vaga, ou as vagas estão sendo oferecidas, que o Colégio Pedro II decidiu ele mesmo formar a sua própria banca para poder realizar este concurso. Dentro do edital, a gente começa a perceber uma das principais partes, até porque você tem as disciplinas básicas e você tem os conhecimentos específicos. E se o Colégio Pedro II seguir a referência e a proposta das provas anteriores para o cargo de assistente em administração, consequentemente, você vai perceber que a matéria de administração ela é a principal matéria dentro de conhecimentos específicos. Se eu não me engano, de uma prova com um total de 70 questões, 20 questões versarão sobre conhecimentos específicos. A gente sabe que não tem só a administração para poder estudar para esse concurso, mas sabe também que a administração é uma matéria que vai decidir a sua aprovação. Portanto, vamos começar agora a verificar o edital da parte Conhecimentos Específicos para o cargo de assistente de administração do Colégio Pedro II e observar o que foi cobrado de noções de administração para a prova deste ano, que será realizada no dia 10 de setembro. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, esse edital de noções de administração é um edital padrão praticamente, porque é comum você ter provas de concursos públicos oferecendo vagas para assistente administrativo. Por mais que seja uma escola, por mais que seja um colégio, estamos falando do cargo de assistente em administração, e o edital ele não foge desse conceito, principalmente no que cerne a minha disciplina, que é a administração geral. Portanto, a leitura inicial que a gente faz desse edital é que será cobrado conceitos de administração geral, será cobrado também conceitos de gestão de pessoas e também conceito de administração de recursos materiais. Tivemos recentemente o concurso da UF, da Universidade Federal Fluminense, e o edital da UF ele estava bem semelhante à proposta do Colégio Pedro II. Quando fala-se em noções de administração, eles colocaram conceitos básicos de noções de administração, colocaram tipos de organização, estruturas organizacionais, organogramas e fluxogramas, funções administrativas, noções de administração financeira. Além disso, qualidade no atendimento, noções de gestão de pessoas, administração de material, e eles finalizaram com níveis da administração. E detalhe, esse níveis da administração foi colocado de forma deslocada, mas pertence à administração geral, quando se fala em nível institucional, nível intermediário e nível operacional. Eu estou aqui para poder clarear esse edital para vocês, para que vocês possam se orientar melhor em relação ao que é mais necessário estudar, ao que você precisa dar mais ênfase para assuntos que são mais relevantes nessa prova, para que você possa realizar o seu sonho de se tornar um servidor público da área administrativa para atuar no Colégio Pedro II. Então, retomando o início aqui do nosso edital,
Eu vou colocar para você o que é mais importante para esta prova, o que seria a minha aposta em relação aos assuntos mais relevantes nesse processo. Quando se fala em noções de administração, é muito importante você dar ênfase, principalmente a tipos de organização, estruturas organizacionais e funções administrativas nessa primeira parte. Ou seja, você vai estudar conceitos relacionados à questão do tipo de organização, se é uma organização linear, se é uma organização funcional ou se é uma organização linha e staff. Percebendo se existe figura de autoridade, se o critério é baseado na especialização ou se existe uma coexistência desses dois tipos de organização, que é o que a gente chama de linha e staff. Isso é super importante. Quando se fala em estruturas organizacionais, também pode ser cobrada a questão do processo de departamentalização. Entender o que é departamentalização, ou seja, o seu significado, e estudar principalmente os tipos de departamentalização. Porque quando falamos em estruturas organizacionais, é comum o processo de departamentalização ser cobrado em provas. Tudo bem? Então, duas dicas já importantes. Além disso, quando se fala em funções administrativas, isso é um assunto típico de qualquer prova de administração. Prestem muita atenção em funções administrativas. Quais são elas? Planejamento, organização, direção e controle, que caracterizam o que nós chamamos na administração de processo administrativo, e é importante saber identificar o significado de cada uma das funções, as suas principais características, essa ordem cíclica, ou seja, quem inicia esse processo e quem finaliza esse processo, e muitas vezes até conseguir contextualizar as funções administrativas às teorias gerais da administração, porque pode ser que a sua banca também realize esse tipo de associação em uma questão de prova. Então, nessa primeira parte do edital, por mais que você tenha os conceitos básicos de administração, entender o que é uma organização, entender o conceito de eficiência, o conceito de eficácia, dentre outros assuntos que são relacionados aos conceitos básicos de administração, entender o que representa um organograma, é a representação gráfica da estrutura de uma empresa, entender que fluxograma é uma sequência de atividades, é entendido também como um processo, principalmente quando se estuda gestão de processos, que não está inserido nesse edital, mas conseguimos entender que fluxograma faz parte de uma gestão de processos. E aqui a questão de noções de administração financeira também citado, mas dentro dessa primeira parte, dessa primeira leitura, me arrisco a dizer que o mais comum de ser cobrado em provas são tipos de organização, estruturas organizacionais e principalmente funções administrativas. Portanto, você que está se preparando ou que deseja se preparar para esta prova, deem ênfase nessa primeira parte a estes três assuntos. Belezinha? Agora a gente vai verificar a outra parte do edital, que fala sobre qualidade no atendimento, noções de gestão de pessoas e administração de material, além de níveis da administração. Vamos lá. O Colégio Pedro II, dessa vez, foi muito bonzinho, comparado, por exemplo, ao que aconteceu no concurso da Universidade Federal Fluminense. Porque a UF, quando propôs um edital colocando a parte de noções de administração, quando chegou em gestão de pessoas, ela até deu uma animada colocando os assuntos que ela cobraria até então, só que no final ela dificultou o processo de estudos e preparação do aluno quando colocou gestão de pessoas e não colocou precisamente o que ela poderia cobrar sobre este assunto. Aqui, o Colégio Pedro II ele foi mais sensato e mais justo nessa abordagem. Afinal, quando colocou noções de gestão de pessoas, eles colocaram o que é interessante para esta prova. Por exemplo, a avaliação de desempenho, cultura organizacional, liderança, motivação e comunicação. Aí você me pergunta, Igor, dentro do assunto de gestão de pessoas, o que é mais relevante? Como eu falei para vocês,
O Colégio Pedro II ele foi super pontual porque ele colocou os assuntos que poderão estar presentes na prova, ou seja, avaliação de desempenho, cultura organizacional, liderança, motivação e comunicação são assuntos recorrentes em qualquer prova de concurso público. Agora, as dicas são: quando você estudar avaliação de desempenho, saiba o que representa esse instrumento, saiba quais são os tipos de avaliação de desempenho e quais são os métodos para avaliar um desempenho. Saiba também quais são os erros, quais são as falhas cometidas quando se realiza um processo de avaliação de desempenho. E não custa nada também estudar um pouquinho da questão do feedback e de punição, justamente porque podem ser provenientes de um processo de avaliação de desempenho. Quando se fala em cultura organizacional, um dos principais aspectos é entender qual é a definição do conceito da cultura organizacional, perceber também as suas principais características, perceber também a questão de pressupostos básicos, de artefatos, coisas que a todo momento também são cobradas em provas. Agora, quando o assunto é liderança, é muito importante entender o conceito de liderança e perceber quais são os estilos de liderança, perceber o que é uma liderança situacional, lembrar quais são os estilos clássicos de liderança e por aí vai. Quando o assunto é motivação, lembrar que a motivação pode ser considerada sim um processo cíclico, saber qual é o conceito de motivação, quais são as fases, as etapas que compõem o processo de motivação e principalmente dar destaque às teorias motivacionais, tanto as teorias de conteúdo, como também as teorias de processos, super importantes em qualquer prova de concurso público. Questão de comunicação não acho tão relevante assim, mas eu tenho certeza que se a banca do Colégio Pedro II estiver assistindo aos nossos comentários, pode ser que ele coloque uma questãozinha só para sacanear a gente, tá? Mas deem ênfase ao processo de gestão de pessoas porque é super comum de ser cobrado em provas. Além disso, quando se fala em administração de materiais, por mais que você tenha aqui definido os assuntos que são classificação de materiais, especificação, estoques, pedidos, compra, cadastro, almoxarifado e inventários, não custa nada prestar atenção numa instrução normativa que cai direto em prova de administração de recursos materiais. Se eu não me engano, é a Instrução Normativa número 205 de 88, que fala sobre a administração de recursos materiais, no que tange à administração pública. Então perceba que não custa nada estudar cada um desses assuntos, dando mais ênfase principalmente a estoques, a pedidos, a compra, almoxarifado e inventários, porque são assuntos comuns que são cobrados em provas e quando se fala em classificação de materiais, principalmente dá uma olhadinha na classificação ABC, que é a famosa curva ABC, a curva de Pareto, a classificação de Pareto, que a todo momento também é cobrada em provas, tá? Essa é a minha dica para a administração de materiais. Agora, como eu falei para vocês, aqui em cima tem qualidade no atendimento, que fala sobre comunicação e formas de atendimento. Não acho tão relevante assim, mas não por isso você vai deixar de estudar. Deem uma olhada. E quando se fala em níveis da administração, esse assunto é super interessante. Afinal, a banca pode fazer uma associação dos níveis da administração com os tipos de planejamento. Por exemplo, quando se fala em nível institucional, fala-se em planejamento estratégico. Quando fala-se em nível intermediário, fala-se em planejamento tático. E quando fala-se em nível operacional, falamos em planejamento operacional. Portanto, se você já iniciou a sua preparação, agora você sabe quais são os assuntos que poderão ser cobrados na sua prova. Isso servirá de norte para que você se oriente melhor em relação aos seus estudos. Eu tenho certeza que você já está estudando na Degrau Cultural, afinal, já tínhamos turmas iniciadas e, se eu não me engano, tenho quase certeza, iniciaremos novas turmas pelas unidades e você que ainda não se matriculou, está esperando o quê para conseguir alcançar a sua aprovação?
procure já a unidade da Degrau Cultural mais próxima, consiga informações a respeito dessas novas turmas que se iniciarão, para que você possa, juntamente comigo e com toda essa equipe de professores, se preparar com qualidade, focando o concurso do Colégio Pedro II. Se você quer realizar o seu sonho começa aqui com a gente na Degrau Cultural. Portanto, aqueles que ainda não estão presentes no curso, que venham e que estudem intensamente, porque nós, professores, estaremos preparados para atendê-los e para passar o melhor de cada disciplina para que você possa realizar o seu sonho. Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Um grande abraço a todos e até a próxima. Bons estudos, espero vocês. Vem para Degrau, vem!